Fala, meus queridos, estamos aqui em mais um episódio do Agro é Bio Podcast e estamos aqui com uma visita ilustre. Eu brinco que ele é o pai do melhoramento genético na cana no Brasil, Dr. Marcos Landel. Tudo bem, querido? Tudo bem, Thiago. Graças a Deus, estamos aqui. Que bom, amém. Obrigado. Obrigado pela sua presença, viu? Pelo seu tempo. É um prazer estar com vocês, né? Amigos nossos e aí entrando, fazendo uma inserção no agro, né? Naquilo que é de mais novo. É um prazer estar com você. Bom, gente, Marcos Landel dispensa apresentações. Estamos aqui mais uma vez no Canabil, no Centro Cana do IAC em Ribeirão Preto. E o Marcos veio contar algumas histórias para nós. Inclusive, o Marcos estava me contando uma história aqui sobre agricultura tropical, sobre o IAC. E eu achei muito interessante, Marcos. Divide aí com o pessoal que estava me contando aqui sobre a nossa agricultura. Dizem que ninguém consegue avançar com inovações, com tecnologias, quem não tem um bom retrovisor. Então, eu sempre aprendi isso aí com um velho professor, eu sempre procurei criar, entender os cenários anteriores para avançar e para criar cenários de 20 anos para frente e tal, para a gente poder pesquisar aquilo que vai interessar, né? Eu tenho esse hábito, eu crio isso aí desde o meu início quase, né, de pesquisador do Instituto Agronômico. Eu faço isso. Por exemplo, em 1992, nesse mesmo lugar, eu fiz uma reunião com produtores de cana naquela época, né, e perguntando qual que seria, na visão de cada um deles, qual que seria a cana do futuro, o biotipo, né? Como que seria essa cana, tendo em vista a aproximação da mecanização em todas as culturas, né? E no Brasil também estava tendo um processo assim muito acelerado da agricultura mecanizada entrou no algodão naquela época, entrou na soja, então tudo aquilo que era colhido manualmente, de repente começou a ser colhido mecanicamente, né? Eu imaginei, eu falei, bem, o café daqui a pouco vai ser colhido mecanicamente, né? Ainda naquela época era tudo com mão de obra, né? Pensei a mesma coisa dos citros e da cana, que era onde eu atuava, né? E aí nessa conversa eles falaram que daqui 20 anos, em 2012, a canavicultura toda a cana seria colhida mecanicamente, né? E aí eu até fiz assim. Falei, toda? Vocês acham que toda? Toda. E aí um outro, acho que foi a outra que participou, acho que foi da usina Santa Elisa na época, ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vai ser toda colhida mecanicamente, muito possivelmente, sem uso do fogo. Vai ser cana crua, vai ser cana sem uso do fogo. Aí eu falei, puxa vida, que legal. Então, esse cenário que vocês imaginam encontrar, esse cenário que vocês eu gostaria de me apresentar para eu fazer as adequações na pesquisa que eu estou fazendo de melhoramento. Eu falei isso. E aí, justamente nós perseguimos isso, né? A partir do ano seguinte, outro ano, nós começamos a fazer cruzamento dos materiais que eram bastante eretos, eu imaginando que como facilitador da colheita mecânica. E com número de cômodos maiores, porque eu sabia também que a mecanização entrando, a colheita mecânica, haveria um impacto muito grande nos canaviais, por causa das toneladas a mais que aquele canavial ia receber com a colhedora e também com o recolhedor da cana, né, colhida. E eu falei, bem, tem que ter um sistema radicular melhor do que tem hoje. E tem que ter também um número maior de combos, porque se houver algum estrago da colhedora,
você tem que ter um saldo maior no seu banco. Você tem que ter um canavial com mais cômodos do que os que nós temos hoje. Porque se houver prejuízos na população, é melhor que nós tenhamos canas com o dobro de cômodos daquelas que tem hoje. E a variedade na época, por exemplo, que era a mais colhida, tinha talvez perto de 8 cômodos, 9 cômodos por metro linear, né? Sim. Aí partimos de coisa. Hoje, as variedades que o IAC está lançando nesses últimos 5, 6 anos, tem variedades com 17 e 18 cômodos por metro. Entendeu? Então mudou totalmente, mas a partir de um cenário construído 20 anos antes. Então a pesquisa ela é fundamental, né, para a gente poder entender melhor tudo que nós vivenciamos. Interessante, Marcos. E assim, como que é, para ser tão assertivo assim, como que é a dinâmica para a gente fazer essa previsão, assim? Isso, a única forma é o pesquisador ter a percepção da necessidade de uma inserção bastante profunda no setor onde ele atua. Então, naquela época, eu entrei de forma desesperada, eu confesso, porque nós tínhamos um momento muito grave, pouco percebido, talvez por muitos da época. Nós tínhamos em 88, 89, a antiga seção de cana lá do IAC, foram acabando os pesquisadores, né? Eles foram se aposentando e tudo mais, e foi esvaziando. E aí houve uma decisão na época, né? Acho que 88 para 89, houve uma decisão de, tá bom, então vamos fechar a nossa seção de cana, já contribuiu bastante, desde 1933 para cá, tal, e fechou a seção de cana. Na sequência, no ano seguinte, em 89, a Copersucar também estava passando por um momento crítico. Ela fechou 5 estações experimentais e desativou várias áreas importantes. Por exemplo, nematologia. Quem atuava lá? A doutora Leila Dinardi, que é uma baita pesquisadora aqui do IAC, hoje, já muito experiente, mas atuando com a gente. E um outro pesquisador, que foi o doutor Novaretti, que não continuou pesquisando, ele se tornou um grande consultor das usinas, das associações, né? Mas acabou, e eram os melhores nematologistas de cana do mundo. E de repente a Copersucar não tinha mais, entendeu? E assim fez com várias áreas. E não teve sucessão também, né? E aí no ano seguinte entra um novo governo e ele fecha o IAA, o Instituto de Açúcar do Alto, e o Plano Açúcar. Acabou o Plano Açúcar. O Plano Açúcar tinha 300 e tantos pesquisadores, simplesmente acabou. E eles se tornaram depois professores das universidades federais, pelo menos, né? Continuou dando uma boa contribuição, E então houve esse ato. E naquela época, quando viram, né? E viram que a cana tinha se tornado aqui em São Paulo, a partir da metade da década de 80, a principal cadeia produtiva do Estado. Não era antes. Antes era café, foi café, depois algodão, depois outras coisas, tal, laranja. E se tornou. E aí o próprio governo lá de São Paulo, alguém viu isso e falou, não, o Instituto Agronômico, que sempre produziu novas tecnologias, que sustenta aí a parte agrícola, ele não pode deixar de ter uma equipe estudando cana. Agora a cana é a principal do Estado. Como é que nós vamos responder? E aí me convocaram para uma reunião junto com mais 2 colegas mais velhos que eu, né? O Dr. Peri Figueiredo e também o Dr. Mário Campana, para a gente fazer algum projeto para a canavicultura de São Paulo. Aí nós fomos convocados, tivemos que fazer alguma coisa, né? E não tinha dinheiro, assim, porque eu perguntei quanto que eu vou ter de recurso para montar o projeto. Ele falou, não, Marcos, por enquanto não, pense em alguma coisa tal, mas não vai ter dinheiro. Eu falei, não vai ter. Aí fizemos um projeto que a gente integrava, eu já estava nesse esforço, né, de ficar interagindo aqui com a cooperativa de Sertãozinho, por exemplo, com a Copercana, com o Manuel Hortolã, que foi um baita pessoa importante do setor, e ele nos ajudou muito a construir esse modelo virtual de centro de pesquisa, na era da não virtualidade. Não havia WhatsApp, não havia nada, né? E o que eles me pediram é isso, não tem dinheiro, tal. Aí eu
procurei todo mundo, procurei o Manuel Hortolã lá na Sertãozinho, ele falou, não, o laboratório nosso aqui, você pode contar aí para fazer análise de todos os seus clones, coisas e tal. Obrigado. Foi na amizade. E eles entendendo que era importante o Instituto Agronômico ter uma área de cana. Eles viram que a gente poderia fracassar, né, se a gente não tivesse apoio. E começou a ter vários tipos de apoio, manifestação São Martinho, usina São Martinho, a usina da Pedra, a usina Santa Elisa, a usina São Geraldo, que já não existe mais, a usina Santa Lídia, que também é aqui encostado, que já não existe mais. E naquela época eles começaram a carregar a gente, entendeu? Nesse sentido. Eu não tinha carro, por exemplo, o Manuel Hortolã falou, olha, se você treinar um menino que eu estou contratando agora, o Gustavo Nogueira, eu dou esse moleque para andar 2 anos com você com um carro nosso, então você vai ter um carro. E ele vai. E motorista, hein? Falou. E aí o Gustavo Nogueira começou a trabalhar comigo, acabou ficando 3, 4 anos comigo. E nos ajudando quando a gente estava montando, né? Então a gente montou um programa. Inicialmente era bem virtual, depois foi ficando menos virtual. Em 2005 foi criado, era uma antiga fazenda experimental isso aqui, né? Já tinha agrishow e tal, já tinha muita pesquisa com cana, mas aí foi dado para a gente criar o Centro Avançado de Cana-de-Açúcar do IAC aqui. Aí nós começamos a montar laboratórios, montar os prédios, montar isso, montar tal, e fizemos isso aí, esse centro de convenções. Fiz a partir da 4 anos depois que foi montado, a gente conseguiu fazer a nossa primeira reunião nesse centro de convenções, né? Depois mais 2 anos, recebendo mais recursos e tal, e montando o que faltava, e virou esse belo lugar aí para receber o pessoal de cana, Todo né? o Brasil, né? Todo o Brasil vem aqui nas reuniões. Todo o Brasil. Eu frequento as reuniões, são muito boas. Isso aí foi uma bênção, porque também não tinha recurso. Nós tínhamos mais ou menos aquele prédio que está aí coberto, né? Sim. Isso aí por causa dos macacos, senão eles tiram a telha e jogam no chão. Joga, né? Nós tínhamos esse prédio, a projeção desse prédio para frente. Era um galpão de madeira. Quando a gente começou a fazer as reuniões do grupo fitotécnico, né? Isso aí foi em 92. Abril de 92, começamos as reuniões aí. Era o local de fazer reunião, mas reunião de 40 pessoas, 30 pessoas. E a gente foi reunindo, né? Para você ter ideia, tinha uma única tomada para ligar o retroprojetor, o projetor de slides e um ventiladorzinho, que ninguém aguentava o calor disso aí. Ribeirão Preto, frio. Exatamente. Você imagine como era crítico, né? Mas começamos bravamente a fazer as reuniões, as próprias usinas perceberam, né, as limitações que nós tínhamos aí. Eles começaram a pressionar as empresas que serviam para ele, as empresas que vendiam herbicida, que vendiam adubo, que vendiam coisas, falaram, você tem que nos ajudar, tem que fazer um convênio lá com o nosso grupo fitotécnico e pôr recursos por ano que a gente vai utilizar para ter as reuniões melhores do que nós temos. Nós não temos nem suco. O suco que a gente está comprando no bolso, não. Então, aí eles começaram a apoiar, fizemos um projeto lá no IAC, na fundação, que nos apoia. Eles começaram a apoiar, com recursos e tal. Então, na época dessa construção, primeiro, tem até uma placa lá. Se você olhar, você vai ver a placa de todo mundo que entrou com dinheiro, né? Então, entrou a usina, entrou as associações, entrou aqui a Coplana de Guariba, a Copercana de Sertãozinho. E depois entrou, já tinha o AgriShow se interessou quando ele viu o espaço, né? Opa, esse pessoal tá sério, né? Porque eu falava, ó, nós vamos construir um centro que vai ser referência internacional. E eles achavam que só eles, né? Que era... Aí quando ele começou a ver a grande transformação que nós fizemos aí mudou, né? O relacionamento virou de gente grande. Então a gente conversava, eles começaram a ser muito cooperativos, realmente hoje eles são cooperativos. E na época eles entraram com um recurso que eu precisava para completar, que estava sem piso. E uma pessoa que é um grande amigo, um irmão meu, ele foi o cara que fez esse projeto, eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então ele fez praticamente, é o cara que tinha ganho um prêmio na Itália, esse arquiteto.
E eles falou, não, vou fazer para você andar com isso debaixo do braço. Aí eu fiquei 3 anos andando, até que o pessoal percebeu, quando falaram, a gente precisa fazer um lugar melhor, as reuniões do grupo estão muito grandes e tal, pá. Aí, quando falou, vamos tocar, nós vamos ver, vamos fazer uma captação de recursos, você vai passar o chapéu. Eu saí passando o chapéu, eles viram, né? E viram que a gente construiu sem piso, não tinha ainda dinheiro para o piso. Mas a gente fazia, no contrapiso a gente fazia as nossas reuniões. E aí já tinha várias tomadas, já tinha uma estrutura melhor. Então foi assim que foi construído isso aí. E depois, quando já estava em pé, o governo entrou uma pessoa nova lá na secretaria e ele falou, não, mas precisa ficar melhor isso aí, gente, tem que fazer isso, tem que fazer. Aí ele entrou com recurso, conseguiu um recurso para comprar as cadeiras, né? E alguma coisa da parte de sonoplastia, essas coisas, né? E aí nós acabamos depois, com um pouco mais de captação, acabamos deixando isso aí numa situação boa. E o dinheiro do pessoal para o projeto, que ia para a Fundag, começou a ser usado para complementar uma série de coisas. Por exemplo, acabamos de fazer, não sei se você está percebendo, a qualidade de projeção aí está maravilhosa. Sim. Tá maravilhosa. Sim. Mas isso aí é um projeto recente que nós recebemos, compramos equipamento inclusive fora do país. Estava num valor barato que a gente conseguiu por causa da fundação. E fantástico, né? Fantástico. Então hoje você projeta, do lado de fora você vai ver a imagem. Que bom. Sem precisar do escuro. Que bom que você começou, Marcos. E eu te ouvi, né? Principalmente nesse momento que o agro sempre foi aquecido. A gente vê, principalmente, nós estamos num evento de biológicos, né? Superaquecido, todo mundo montando, um monte de gente montando o carro andando, avião andando. E é interessante ver como é importante a resiliência para a gente começar grandes projetos, como as reuniões que nós temos hoje, que tanto agregam, vem pessoas do Brasil e fora do Brasil, inclusive, assistir as reuniões, começam com muito trabalho, com muito suor, com muita persistência e com muita resiliência. Então é interessante ver, pessoal, quando a gente começa um projeto, a gente põe a nossa cara, a gente tem que ir até o final. Se a gente acredita numa ideia, a gente tem que ir até o final porque tenha certeza que no futuro você pode agregar com bastante para bastante pessoas. Como o Marcos hoje, se ele não tivesse feito todo esse esforço, a gente não estaria num evento desse hoje, movimentando aí várias pessoas do Brasil inteiro. As reuniões que hoje tem aqui, também tem em Goiás, né, que eu vi. Tem. As de Goiás são inspiradas aqui, mas não são conduzidas pelo IAC. Tá? Mas são inspiradas. Inclusive, a Universidade Federal de Goiânia, ela assumiu o papel nosso aqui, como coordenadores, né, que manda os convites, tal, ela que está fazendo aquilo que ia ser. Então, é bom saber que nós estamos inspirando, né, outras instituições a criar um ambiente de socialização do conhecimento, como está escrito naquela faixa, que é muito importante, né? E isso tem a ver justamente com o desenvolvimento da agricultura tropical. Ela sempre recebeu essa marca, né? Que é justamente de ser aberta para que mais pessoas sejam introduzidas, né, na prática, na agricultura, e com isso nós possamos ter muitas pessoas, muitas experiências, e essas experiências são depois trocadas compartilhadas, né? Isso aí é riquíssimo. Então, bom, Marcos, é muito bom te ouvir. Eu concordo muito plenamente que a gente tem que olhar no retrovisor aí pra gente ter uma frente melhor, um futuro melhor. E você, com toda a sua experiência, toda a sua inteligência, é uma figura super respeitada por todos como pessoa e profissional. Queria que você deixasse um recado para a turma, para encerrar, para o nosso mercado de cana, o nosso mercado de biológico, e nós estamos aqui no evento de biológico, Canabio. Olha, o recado é o seguinte, não existe linearidade em nada que a gente assume na nossa vida, nem na nossa família, né? Tem momentos de euforia, as coisas estão muito boas. E tem momentos de muita luta, como você fala da resiliência. Exatamente, a gente tem que ter resiliência, eu diria mais. Na minha experiência, né? Agora eu já não sou mais um menino, na minha experiência ao longo da minha vida, né? E cuidando de muitas pessoas da área de cana nossa equipe hoje é grande, a gente treinou muita gente, a gente cuida e tal.
e hoje no Instituto Agronômico, isso aí multiplicou por umas 5 vezes aquilo que eu tinha aqui na coordenação do programa Cana. A gente tem que ter, primeiro, se cercar de pessoas que sabem motivar umas as outras, né? Nós não podemos trazer junto conosco as pessoas que desconstroem, porque nesse meio nosso, tudo que nós fizemos e fazemos é uma construção. Uma construção, a gente precisa pedir a Deus sabedoria. A gente precisa pedir a Deus mesmo sabedoria. Sabedoria porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, né, para viver e para enfrentar os imprevistos e ao mesmo tempo sempre com alegre, né, e grato. A palavra gratidão na vida nossa deve ser preponderante, é o que deve estar dentro das nossas casas, né, junto às nossa esposa e nossos filhos, e deve também estar no nosso dia a dia trabalhando com pessoas que também nós devemos incentivá-las a ter uma palavra positiva e de gratidão. E também incentivá-las porque nós temos a finitude, é uma realidade de todos nós, ninguém vai viver 400 anos, né? Mas nós podemos viver o tempo que a gente for viver aqui com um coração de gratidão pela vida, né? E a Deus por nos dar essas oportunidades, como a oportunidade do dia de hoje, né? Reunindo tanta gente de tantos locais aqui do Brasil e que acabam com essas iniciativas. Você gera, por exemplo, emprego para um monte de jovens que passaram aqui como nossos estagiários e que hoje estão trabalhando, né? Então isso é maravilhoso. Eu me sinto muito realizado por esse fato de proporcionar para as pessoas, principalmente para os jovens, o seu grande início, né? Que eles possam ter, todos nós possamos sempre ter novos inícios. E vocês possam também, nesse mercado desafiador, novo, que vocês também possam ter esse grande início. Vocês podem ter certeza que essa linha de trabalho hoje, se tem um lugar que ela pode ter uma grande chance, é em país tropical. Muito mais do que em países de clima temperado. Tá? Então vocês têm tudo, como outras, tem tudo para terem um grande sucesso nesse caminho de vocês. Com certeza. Tá bom? E depois dessas belas palavras, pessoal, só tenho uma coisa a dizer, que o agro é bio. E obrigado aí, viu, Marcos, pela presença. E você tem portas abertas conosco, conte comigo. Estaremos juntos. Valeu. Em outras ocasiões. Obrigado, meu amigo.